A vida não é uma coincidência. A vida é uma consequência. O assunto aqui é sempre a logoterapia, uma abordagem psicoterapêutica criada e desenvolvida pelo Dr. Viktor Frankl. Eu vou compartilhar com vocês, aqui está, eu vou compartilhar com vocês, essa é a minha pauta, são 6 folhas, eu vou estar fazendo uma leitura aqui relacionada ao livro do Dr. Viktor Frankl, é este livro aqui, Psicoterapia e Existencialismo, textos selecionados em logoterapia. Eu vou fazer a leitura na página de número 31, onde há um diálogo entre o paciente, questionamento, para o Dr. Frankl. Mas o Dr. Frankl, ele diz, antes de tudo, a logoterapia não poupa o paciente de um confronto com o sentido específico de que ele deve cumprir. Ao mesmo tempo que a logoterapia ajuda o paciente a encontrar sentido da sua vida. E aí, o paciente fala, numa sessão de psicanálise, o paciente deve deitar-se num divã. Divã é uma espécie de sofá, parecido com uma cama, e contar-lhe coisas que, às vezes, são muito desagradáveis de dizer. Por outro lado, o Dr. Frankl fala, bom, numa sessão de logoterapia, o paciente pode permanecer sentado, mas deve ouvir coisas que são muito desagradáveis de escutar. A vida não é uma coincidência, é uma consequência de atitudes, de postura, de pensamentos e falas. E o que vai mudar a sua vida de fato são as decisões e atitudes. E aqui inclui uma mudança de mentalidade, porque nada muda enquanto você não mudar. Essa frase é do Dr. Freud. E comece mudando o seu verbo, comece mudando o seu diálogo interno, a comunicação intrapessoal, a conversa que você tem consigo mesmo. Porque as palavras criam a nossa realidade. E quais são as crenças que você carrega? Quais são os pensamentos negativos que você não abandona? Quais padrões você insiste em repetir? E quais são os paradigmas que você vive? São algumas perguntas que devemos responder diante da melhor consciência possível. Porque tem pessoas que permanecem uma grande parte da vida à espera de um milagre. E às vezes esse milagre não acontece. E o pior, colocam a culpa em uma outra pessoa ou em algum fator externo. Não assumir a responsabilidade de seus erros e de sabores é muito mais confortável e prático. É aquele chefe que não presta, é aquele namorado que sempre me trai, é os pais que são narcisistas, por aí vai. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez ninguém te falou isso aqui ainda.
Você é o responsável por tudo aquilo que acontece em sua vida. Você pode até estar no estado consciente, mas a responsabilidade não é do prefeito, não é do país. A responsabilidade é sua. E falando em consciência e inconsciência, talvez você deveria buscar por ajuda de um psicanalista ou um psicólogo. Esses profissionais, normalmente, eles costumam mostrar para você, apontar caminhos que, às vezes, você, por conta própria, não consegue enxergar. Atenção! No momento que você assume a responsabilidade de si mesmo, os fatores externos não têm mais domínio sobre a sua vida. Se quem está lá fora é responsável pela sua vida, os fatores externos, significa que o poder de controle pertence a qualquer pessoa, menos a você. Você já parou para prestar atenção? Porque nós temos um padrão operacional. Você já observou que o seu aparelho celular, o seu smartphone, normalmente aqui no Brasil, são dois processadores, são dois sistemas operacional, um Android e o outro iOS? Pois é. Então, o funcionamento desse padrão deve ser identificado. Quando identificado, deverá ser feita uma atualização. É isso que ocorre com os nossos aparelhos. Eles recebem sempre uma atualização, uma mudança, onde são colocadas novas informações. Com a mente, deveria se fazer a mesma coisa. Porque nós possuímos 4 estruturas. Em primeiro lugar, as crenças. Em segundo lugar, nossas emoções. Em terceiro lugar, a comunicação. Em quarto lugar, as nossas atitudes. A mudança verdadeira ocorre quando você mergulha aqui na estrutura psíquica, no inconsciente. E propósito é igual a porquê. Por que você faz o que você faz? É como disse um filósofo muito conhecido, chamado Nietzsche. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Então, eu quero dar algumas características de compreensão. A primeira é a atenção. Quem presta atenção tem o domínio de sua vida. Porque onde você coloca a sua energia, você coloca a sua atenção. E a energia produz resultado. E a briga hoje é com o celular. É exatamente aqui que você perde foco e atenção. A segunda característica é o faz tudo. Aquela pessoa que você conhece, tudo que você pede para ela, ela diz que faz. O cérebro humano, ele só faz uma única coisa, de uma única vez,
bem feita, com perfeição, com qualidade. Quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, você está desperdiçando energia mental e tempo. Você está fazendo várias coisas, porém, mal feitas ao mesmo tempo e perdendo sua energia. Porque alguém falou para você que faz várias coisas ao mesmo tempo. E é bem provável que você acreditou, né? É um leve engano. A neurociência provou que o cérebro humano não é multitarefa. Isso não existe. E a terceira característica é a escolha consciente da sua atenção. Na psicologia, eles chamam isso de atenção seletiva, porque você não pode aceitar qualquer notícia, você não pode aceitar toda e qualquer informação, você não pode absorver toda opinião, você também não pode absorver qualquer tipo de imagem. Ou seja, se você entrega a sua atenção em praça pública, você está entregando a sua vida. Se você tem consciência da sua atenção, você domina a sua vida. E a quarta característica: decida com base em valores e princípios. Não tome decisões com base nas emoções, pois elas tiram você da realidade. Pense em uma pessoa que tem um vício. Vamos falar aqui, pessoas que são viciadas em jogos. Normalmente, ela sai fora da realidade e começa a agir de forma contrária aos seus próprios interesses e aos seus princípios e valores. E decidir com base nas emoções é muito prejudicial. Também podemos tomar decisões com base nas emoções. Olha só, um exemplo que eu vou estar te falando aqui. Alguém te irritou. Aí a sua emoção diz para você: responde agora. Coloca essa pessoa no lugar dela. Isso é a emoção falando com você. Você tenta executar o projeto e não consegue. Aí a mesma emoção diz para você: desiste. Isso não é para você. Vai fazer outra coisa. E aí, toda vez que você decide com base nas suas emoções, sempre haverá o arrependimento. Então, busque tomar as decisões com base em princípios e valores. Tenha eles claros em sua mente, para que não haja uma confusão. E dessa forma, você será mais assertivo. E a quinta característica: devemos nos expor ao desconforto. A sociedade moderna foi moldada para eliminar o desconforto da vida, porque quase tudo hoje chega até você por meio de uma motocicleta. Normalmente, é um motoboy que traz. O desconforto foi eliminado
E o resultado é a população mais ansiosa do planeta Terra. O que isso significa? Pessoas que não conseguem ter uma suposta conversa difícil. Pessoas que não suportam ouvir não. Pessoas que não conseguem sair da frustração sem o álcool e os remédios. E a vida, ela é desconfortável mesmo. O próprio Dr. Viktor Frankl fala isso neste outro livro aqui, que é o livro Em Busca de Sentido, psicólogo no campo de concentração. Eu vou estar lendo aqui para você na página 212. Olha o que o doutor Frankl fala. Sei que, sem o sofrimento, o crescimento que atingi teria sido impossível. E um pouco mais adiante, na página 174, olha ainda o que o Dr. Frankl fala. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício. Sofrer desnecessariamente é ser masoquista e não herói. Você viu o que o Dr. Frankl fala sobre o sofrimento? E aí, continuando aqui, porque a vida, ela é desconfortável. E crescer dói, dói muito, não tenha dúvida disso. Então, o ideal é que você passe pelo desconforto físico, que é o quê? O corpo humano não foi feito para ficar parado. Submeta-se seu corpo a uma atividade física. O desconforto social, que é isso? É o medo do julgamento. São pessoas que não abrem a boca em praça pública porque não querem ser criticadas, porque sabem que vai errar, porque sabem que tem um apontamento. Isso é desconforto social, medo do julgamento. E tem o desconforto mental. Esse aqui é pior ainda. Pouquíssimas pessoas conseguem honestamente olhar para si e dizer que tem de errado. É avaliar a si próprio. É ajustar o que precisa ser ajustado. Como diz, é recalcular a rota, a mudança do trajeto, uma vez que observou-se que não está no caminho. Porque encarar as suas próprias sombras é muito desconfortável. Ao encarar as próprias sombras, tem pessoas que vão entrar em pânico, vão ficar horrorizadas com o que elas verão. Então, se você vive buscando o conforto, provavelmente, talvez, eu não tenho certeza, a sua vida está travada. Observe se a sua vida está caminhando, se você está crescendo ou se você estagnou, parou de vez. Em última análise, eu vou deixar mais algumas perguntinhas para você responder aí para si mesmo. Você quer uma vida extraordinária, mas continua em uma vida ordinária. E quanto custa uma vida extraordinária? Pergunta número 1.
A pergunta número 2. Será que você está vivendo a sua vida? Pergunta número 3. Ou você está vivendo a expectativa de uma vida alheia?